Boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 e a Assembleia Legislativa deverá ter uma renovação no pleito deste ano de pelo menos quase 20%, já que deputados anunciam que não vão disputar o processo de reeleição. A Secretaria Estadual de Saúde lançou hoje um sistema eletrônico que facilita a notificação de doenças à vigilância em saúde do Estado. Essa medida busca melhorar a resposta em casos de endemias. E você confere também. Polícia Rodoviária faz apreensão de maconha e pasta base de cocaína entre a madrugada e manhã de hoje. As cargas foram apreendidas em 2 ocorrências e juntas têm valor estimado de quase R$2 milhões. Na nossa entrevista, vamos conversar ao vivo via Skype com o juiz Cleanto Fortunato. Na pauta, a situação dos títulos de eleitores irregulares. Essas e outras notícias vamos conferir juntos agora no Band Cidade. Uma perseguição policial acabou em capotamento e uma apreensão de mais de 200 quilos de maconha na região de São José do Mipibu, na manhã de hoje. Um homem de 26 anos dirigiu o carro que nós estamos vendo nessa imagem quando começou a ser perseguido pela Polícia Rodoviária Federal, ainda na Paraíba. Já no município de São José de Mipibu, na Grande Natal, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. No carro foram encontrados 245 quilos de maconha em 322 tabletes. Uma carga avaliada em R$700 mil. O suspeito se lesionou no acidente e foi socorrido por uma equipe do SAMU. Em depoimento na delegacia, ele revelou que pegou a droga em Recife e que estava a caminho de Natal. O suspeito receberia a quantia de R$2 mil para realizar o transporte da carga. Mas essa não foi a primeira apreensão da Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira que chamou muita atenção. Durante a madrugada, um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas após serem flagrados com 10,7 quilos de pasta base de cocaína na Grande Natal. O caso aconteceu na BR-101, na altura do município de São José de Mipibu. O motorista do veículo, que tem 24 anos, e a passageira, de 26, estavam em um carro modelo Renault Sandero, que saiu da Paraíba com destino a Natal e foi parado pelos policiais rodoviários. Durante a fiscalização, os agentes localizaram 10 tabletes de drogas que foram encaminhados, junto com os presos, para a Polícia Federal, na capital potiguar. Mudando de assunto, porque a Secretaria Estadual de Saúde vai disponibilizar para toda a população, especialmente aos profissionais de saúde, um sistema eletrônico que facilita a notificação de doenças à vigilância em saúde do Estado. O chamado Notifica RN estará disponível para a comunicação, inclusive de casos de Covid confirmados. O lançamento do sistema ocorreu na manhã desta quinta-feira, no auditório da Escola de Governo. E quem vai explicar melhor para a gente como isso vai funcionar, como vai funcionar todo o sistema, é o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia. Acabamos de lançar o Notifica RN, ferramenta que vai possibilitar que toda a população do Estado possa comunicar ao sistema de saúde, ao SUS, eventos relacionados à saúde, que vão desde doenças, agravos, acidentes, ligado à questão ambiental, à questão da violência, para que dessa forma o sistema possa ter informações mais oportunas, mais rápidas, ofertadas pela própria população que vai utilizar o sistema, e com isso a gente poder analisar melhor a distribuição do agravo, da doença, do acidente e poder mobilizar as equipes do SUS, inclusive dos municípios, para intervenções, mas também com uma informação mais qualificada, mais precisa e abrangente, podemos planejar ações conjuntas com os municípios nas ações de vigilância, e desta forma possibilitando um melhor controle de doenças de agravos e desta forma melhor proteção à vida das pessoas na garantia do seu direito à saúde. A estatística
O índice é todo o arcabouço a partir do qual é feito o planejamento de qualquer que seja a ação, de qualquer que seja o segmento, sobretudo da saúde. O Notifica RN chega para tentar preencher o problema que hoje nós conhecemos como subnotificação. Isso acontece no caso da arbovirose, isso acontece no caso da Covid-19, da gripe. Então, se esse programa, se esse sistema conseguir preencher o vácuo que há e permite a subnotificação, coibindo e trazendo uma realidade concreta dos fatos, vai ajudar muito nas ações de enfrentamento aos problemas da saúde. E falando ainda em notificação de doenças, desde o final do ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde vem registrando consecutivos aumentos no número de casos das arboviroses. Esse mesmo cenário tem se repetido aqui no município de Natal. Com isso, tanto a CESAP quanto a Secretaria Municipal de Saúde já têm ampliado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Há poucos dias, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou o primeiro informe epidemiológico das arboviroses no Rio Grande do Norte nestes primeiros dias de 2022. Com relação à dengue, foram notificados 441 casos prováveis, sendo 31 confirmados. Quanto aos casos de chikungunya, foram 221 prováveis, com 12 confirmados. Foram notificados ainda 28 casos suspeitos de Zika vírus, mas nenhum foi confirmado. Até o momento, não foi registrado nenhum óbito por nenhuma das arboviroses no estado, mas o aumento dos casos e dos adoecimentos tem preocupado as autoridades públicas. Em Natal, a situação reflete os dados estaduais, mas o momento ainda é, de certa forma, confortável. É o que explica a chefe do Centro de Controle de Zoonoses do município. O município hoje se considera num momento seguro, porque considerando as situações do passado, se a gente for também fazer um comparativo com os anos que não eram de pandemia, também tem um delay, assim, uma diferença muito grande. Mas comparando aos anos de pandemia, a gente teve um aumento sim, mas não foi um aumento significativo, né? E nessa situação, ele permite essa segurança, já que o agente ele continua inserido dentro das áreas, fazendo o seu trabalho. Em Natal, até agora, já foram registrados 14 casos de chikungunya, 3 casos de Zika e ainda 71 casos de dengue, que hoje representa a arbovirose mais diagnosticada entre a população. Nos anos que a gente pode dizer de pandemia, houve uma situação muito crítica devido à situação Covid e uma sobrecarga laboratorial. Então, nosso painel viral, nessa contrapartida de saber realmente qual vírus que circula em nosso município, com maior claridade e maior segurança, a gente teve um delay. Eu não tenho essa segurança desse painel viral devido à situação Covid e à sobrecarga laboratorial. Mas ainda devido às situações, as poucas que a gente tem de confirmação laboratorial, ainda continua sendo o dengue o maior impacto dentro da situação de adoecimento. E diante do aumento do número de casos das arboviroses aqui em Natal, é que as equipes do Centro de Controle de Zoonoses da capital têm focado em ações estratégicas para evitar um cenário pior nos próximos meses. Nesse momento, os profissionais estão focados em ações que levam em consideração dados científicos e estatísticos. Natal hoje tem 2 tipos de monitoramento que são essenciais dentro de uma vigilância de zoonose. Nós temos a vigilância epidemiológica, no qual a gente avalia o adoecimento do humano para poder direcionar, sim, as ações dentro do território, mas também fazemos o monitoramento entomológico, que é como vendo dentro do território quem é que tem maior produção de mosquito. O bairro de Nova Descoberta agora teve uma maior produção em detrimento à Candelária. Então, nessa situação, a gente também fica observando, né, fazendo uma visita maior às casas. Alguns desafios ainda se colocam à frente do trabalho diário das equipes que combatem as endemias. Um exemplo é o número de agentes, que hoje chega a pouco mais de 200 nas ruas, número insuficiente para a realidade de Natal. Além disso, um gargalo que também prejudica o dia a dia de trabalho são os imóveis fechados. Com tudo isso, algumas medidas precisam ser levadas ainda mais a sério para que a situação não se agrave com o passar dos dias. O mosquito da dengue, ele gosta de água. Não importa ela, seja água limpa ou servida. O importante é que tenha água acumulada e parada.
diferentemente de outras situações, de outros vetores. Mas a água parada ainda assim é o nosso pior cenário. Então, sempre tomar conta do seu quintal, sempre cuidar do seu bem-estar dentro de casa, os vasinhos de planta, aqueles que têm água naqueles pratinhos. A seguir, instituição Lar da Vovozinha está passando por sérias dificuldades. Os detalhes nós vamos contar para você em instantes. E essa é daquelas notícias que a gente não gosta de dar. É que o Lar da Vovozinha, que acolhe idosas aqui em Natal, está passando por muita dificuldade. Com a pandemia, o número de doações reduziu drasticamente e a administração do local não tem conseguido arcar com os custos que envolvem desde materiais básicos até a folha de pagamento dos funcionários. O Lar da Vovozinha tem exatos 40 anos de funcionamento na cidade de Natal. Nessas 4 décadas, muitas senhoras já foram atendidas pela instituição filantrópica que mantém as portas abertas graças a doações e o trabalho de voluntários. Atualmente, a casa atende 38 idosas 24 horas por dia. Mas desde o começo da pandemia, o trabalho vem ficando cada dia mais difícil. É que com a constante queda de doações, os recursos já não são suficientes para comprar itens básicos, como material de higiene e limpeza e até alimentos. Como a gente fechou as portas em março de 2020 devido à pandemia, a gente deixou de receber as ações sociais, deixamos de receber as visitas comuns. Então, juntamente com isso, também as doações diminuíram. E algumas demandas são mais urgentes. A dificuldade maior hoje é financeira, sim, é recurso em dinheiro, mas as demais doações também são necessárias e bem-vindas. Então, a gente continua dependendo da sociedade civil para doações de leite, de fraldas, de material de higiene pessoal, limpeza, tudo isso sempre muito bem-vindo. E a gente ainda pede mais alguma coisa, tipo proteínas, é uma conta muito alta para a instituição, a compra de proteínas, de medicamento, de frutas e verduras semanal. Um outro grande problema enfrentado atualmente pela administração do Lar da Vovozinha é a diminuição do valor de um repasse do governo federal, que até o final do ano passado era de exatos R$ 90 por cada uma das senhoras acolhidas. Esse valor caiu para R$ 36, o que tem trazido ainda mais dificuldades no dia a dia da administração. Além do repasse federal, a direção da casa também cobra um auxílio da Prefeitura de Natal no valor de R$ 19 mil pagos mensalmente. Segundo a diretora executiva do lar, o valor referente ao mês de janeiro não foi depositado e não há nenhuma previsão para o do mês de fevereiro. A Secretaria de Assistência Social de Natal esclareceu em nota que, por causa da demora na abertura dos processos orçamentários dos órgãos públicos ocorridos no mês passado, os repasses do início do ano acabaram demorando um pouco mais. Ainda segundo a pasta, os repasses serão feitos normalmente a partir desse mês. Enquanto isso, as idosas esperam por melhores condições de assistência e o Lar da Vovozinha mantém o trabalho, mesmo diante de condições complicadas. O que a gente precisa mesmo é adquirir uma certa independência financeira para dar conta dessa despesa que beira os R$ 100 mil. Às vezes passa, dependendo do mês, essa despesa vai além dos R$ 100 mil. Então, meu apelo: empresários que puderem implementar o troco solidário na sua empresa, é uma forma muito bacana de colaborar, porque a empresa faz com que o consumidor doe aquele troco e ele repassa para a instituição. Também quem for dono de postos de combustível, de açougues, que puder fazer uma doação para a gente, liga para cá. Conversa com a gente e a gente pode ir buscar essa doação. Tudo isso muito bem-vindo, necessário, e a gente agradece bastante a todos aqueles que já doam. É essencial a participação de todos nós. Não podemos, de maneira alguma, ficarmos omissos em um drama que não é só de quem está lá no Lar da Vovozinha, de quem administra o Lar da Vovozinha, das idosas e dos idosos que estão lá naquele ambiente, mas é um drama que é da sociedade, de uma forma geral, de todos nós. Óbvio que o gestor público, os gestores públicos têm a sua responsabilidade e precisam cumpri-la, mas nós, como cidadãos,
temos as nossas também. É hora de chegarmos. Chegou a hora de sabermos o que é notícia do dia no Congresso Nacional. Conosco, Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. E nesta quinta-feira de notícia, a gente destaca a sessão de ontem no Tribunal Superior do Trabalho, aqui em Brasília, que deu posse ao norte-riograndense, ministro do TST, Emanuel Pereira, como novo presidente da Corte. Uma solenidade extremamente concorrida no próprio TST, que contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e também do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. No seu discurso, o norte-riograndense Emanuel Pereira traçou uma trajetória da sua luta iniciada em Natal, ainda como jornalista e radialista, depois ingressando na atividade jurídica para chegar, por fim, ao Tribunal Superior do Trabalho no início dos anos 2000. Agora, como dirigente da maior corte do trabalho do nosso país, ele falou da missão e dos compromissos que terá pela frente. E como tal, entendo ser o papel da presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho atuar no sentido de estabelecer pontes e diálogos para que essa justiça mereça a deferência das atribuições que lhes foram reservadas, tanto pelo Constituinte de 1988, quanto pelo Poder Reformador de 2004. Pois o fortalecimento de suas atribuições e do domínio da organização laboral se reverterá no atendimento a mais setores do mundo do trabalho que necessitem de sua tutela jurisdicional. Renovação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Pelo menos 4 deputados eleitos em 2018 não disputarão a reeleição. Com isso, a Casa Legislativa terá, seguramente, mais de 20% de renovação. Obviamente que essa é a projeção mínima feita do quadro que está sendo desenhado para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Casos, por exemplo, como o do deputado estadual Kelps Lima, declaradamente candidato a deputado federal pelo Solidariedade, portanto não busca a reeleição. O deputado Souza Neto, do PSB, sai de cena, desistido de disputar a reeleição. E ainda outros 2 casos. O deputado eleito Alisson Bezerra, hoje prefeito de Mossoró, óbvio que ele não vai ser candidato à reeleição, e Sandro Pimentel, que foi eleito pelo PSOL, depois cassado, também não disputa a reeleição. É diante desse cenário que se faz uma projeção mínima de 20% de renovação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Mas claro que essa estatística vai muito além. Nesse momento de construção de cenários político-eleitorais, os partidos estão apostando em novos nomes. Outras legendas estão apostando no chapão dos que já têm mandato. Tanto uma estratégia quanto outra, a história recente e longínqua, ela mostra que sempre ficam alguns no meio do caminho. Recado especial para você. Vamos falar de cuidado com a sua saúde? Aí a gente aproveita e fala de facilidades que a Apivida oferece para você se cuidar. Teleconsulta, por exemplo. Olha que beleza. Imagine consultar com os melhores médicos sem precisar sair da sua casa. Com o portal de Teleconsulta Apivida, você recebe atendimento de urgência ou emergência pelo celular, tablet ou computador, onde você estiver, 24 horas por dia. E você também tem a opção de agendar uma consulta com hora marcada em mais de 20 especialidades médicas. A Teleconsulta Apivida é uma solução segura, prática e fácil de usar. É só acessar o apivida.com.br/teleconsulta ou apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela para você escolher a modalidade de atendimento que deseja e necessita. Se você ainda não tem um dos planos, não perca tempo. Tem a Apivida e conte com um dos mais modernos sistemas de saúde do país. Apivida, saúde pra valer. No próximo bloco, a gente conversa ao vivo via Skype com o juiz Cleanto Fortunato. Nós vamos falar sobre a situação dos títulos de eleitor irregulares no Rio Grande do Norte. Em 1 minuto. No Band Cidade, agora a conversa é com o juiz da 3ª Zona Eleitoral, Cleanto Fortunato. Doutor Cleanto, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade.
Boa noite, é um prazer enorme estar aqui podendo divulgar, né, as notícias que são importantes para todos aqueles que irão votar nas próximas eleições. Doutor Cleanto, números que chamam a atenção com relação aos títulos de eleitor em situação irregular. O que é exatamente que pode ser considerado um título irregular, doutor Cleanto? A gente pode enquadrar nessa situação as pessoas que não votaram nas 3 últimas eleições, sendo que, havendo 2 turnos, cada turno conta como se fosse uma eleição, né? Se a pessoa deixar de votar por 3 vezes seguidas, ela tem o seu título eleitoral cancelado. E também aquelas pessoas que não compareceram à revisão eleitoral nas zonas onde houve essa revisão para atualizar o cadastro eleitoral. Doutor Cleanto, isso quer dizer que essas pessoas, elas não poderão votar no processo eleitoral deste ano ou ainda há como regularizar? Não há como regularizar. Elas têm até o dia 4 de maio para regularizar essa situação, né? O que pode ser feito através da internet, no site do TRE. Ao acessar o site, logo à direita tem uma aba Serviços ao Eleitor. E tem um atendimento remoto lá, que o eleitor pode clicar, tem todas as orientações do que vai ser necessário, e ele resolve tudo pela internet. Inclusive, se ele tiver que pagar a multa, né, existe uma multa para quem não vota, de R$ 3,50 por cada eleição, ele pode imprimir a guia, pagar no banco e regularizar a sua situação totalmente online. Para aqueles que não têm acesso à internet, ou têm dificuldade, têm baixa instrução e não conseguem fazer isso pela internet, nós temos um atendimento presencial apenas para essas pessoas, que nós chamamos de os excluídos digitais, né? Temos 2 pontos de atendimento que estão funcionando atualmente, um no Shopping Via Direta e outro na Central do Cidadão do Alecrim. Temos um 3º ponto de atendimento que está suspenso por conta de necessidade de uma reforma que está sendo feita na Cidade Alta, onde era o antigo prédio do TRE, e há uma previsão de que os cartórios eleitorais voltem a atender presencialmente a partir do dia 7 de março, é algo ainda a se confirmar. Doutor Cleanto, sobre essa irregularidade, ou os títulos de eleitor irregular, nós estamos falando de um contingente de quantas mil pessoas? Olha, contabilizando, né, da última eleição até o dia 1º de fevereiro, quando foi levantado o dado, nós temos 68 mil pessoas, pouco mais de 38 mil pessoas que estão nessa situação. 18 mil que se ausentaram, né, dos últimos 3 pleitos, e 50 mil pessoas que não compareceram à revisão eleitoral quando ela foi realizada na sua respectiva zona eleitoral. E essas pessoas, elas têm esse prazo final, caso elas não cumprem esse prazo, elas mais uma vez não votarão, e aí não fica limite com a Justiça Eleitoral para o caso de concursos, convocação, situações como essa, não é isso, doutor Cleanto? Exatamente, elas ficarão, né, numa situação de débito para a Constituição Eleitoral, o que pode ser regularizado posteriormente, né? O que vai ocorrer, assim, de mais, eu considero de mais grave, é o fato de elas não poderem votar nas próximas eleições, né, no dia 2 de outubro. Doutor Cleanto, que momento é esse? A gente sabe que a preparação de uma eleição envolve várias etapas. Qual é a etapa de agora, do período de fevereiro do ano eleitoral? A gente está na fase exatamente da regularização do cadastro eleitoral, né, para que possamos, inclusive, alimentar as urnas, preparar todos os sistemas, né, a gente tem que ter todo o cadastro eleitoral limpo, né? No dia 4 de maio, que é o último dia, é quando vai ser fechado o cadastro para exatamente iniciar o passo seguinte para a eleição. A gente está na fase de regularização do cadastro eleitoral. Esse número de 68 mil pessoas, se a gente comparar com outras eleições, isso é alto, isso é baixo? Qual o referencial que o senhor nos dá, doutor Cleanto? Não, é um número, digamos, regular. É um número que está dentro do padrão que a gente observa nos últimos anos, né? Não é de mais nem é de menos. É um número que está dentro da razoabilidade, tá certo? E as pessoas, então, acessam o site do TRE para buscarem, né, doutor Cleanto? Exatamente. Assim que ela acessa o site, logo no... Doutor Cleanto, eu vou precisar interromper o senhor e pedir desculpas porque o Jornal da Band está chegando aí, mas agradeço a sua atenção e a sua entrevista. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigada.
Nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Todas as notícias você acompanha diariamente no ibandrn.com.br, um site com o padrão Band de jornalismo. Ótima noite para você e até amanhã.